Nosso tema de aula hoje, ele está aqui embaixo, é o tema composição fotográfica. É a continuação da aula anterior, onde a gente viu basicamente as mensagens, né? A gente viu que existem dois tipos de mensagem na fotografia, a mensagem icônica e a mensagem plástica. E dentro da mensagem plástica eu tenho vários elementos de comunicação subliminares que estão diluídos nessa mensagem. Na aula passada a gente viu quadro, suporte e enquadramento. Enquadramento a gente traduz como o quê? O enquadramento é a mensagem plástica, né? Da fotografia. Planos fotográficos. Fotográficos, exatamente. A gente viu enquadramento também de planos fotográficos. Então, a gente viu os planos fotográficos, a gente vai dar uma revisada nele. E hoje a gente vai se ater a ângulos de tomada, que é um elemento de mensagem plástica, um dos elementos de mensagem plástica, e a composição. Em composição, a gente vai ver a chamada regra dos terços e algumas estratégias de composição que são apontadas por um autor que eu gosto muito, chamado Ernesto Tarnowski. Então, ele aponta algumas soluções de composição que você pode utilizar para ter suas fotografias mais fluidas enquanto instrumentos de comunicação, certo? Então, a gente viu a gente viu quadro, a gente viu enquadramento e a gente vai agora observar os ângulos de tomada. Vocês têm ideia do que seria ângulos de tomada em uma fotografia? Eu vou colocar aqui umas imagens. Vocês vão observar. Eu acho que eu tenho, só não sei dizer o que é. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui. Nessa fotografia que vocês estão visualizando em tela, você acha que a câmera ela estava de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. O inverso, de cima né? para baixo. É. Diagonal, para baixo. De cima para baixo. A câmera tá reta, mas ela está pegando um ângulo. Tá reta. De baixo para cima. Plano, né? Reto, como é que chama? Normal. É como se é como se ele estivesse muito perto, né? Assim, a pessoa estivesse vivendo a mesma cena que no caso aí esse senhor, né? Assim, é como se você estivesse conversando com ele. A sensação que eu tenho é essa. Igual para igual. E esse é o nosso primeiro ângulo de tomada. É quando a câmera está de cima para baixo. Esse ângulo de tomada ele recebe o nome francês de plongée, que quer dizer mergulho. Então a câmera está de cima para baixo e é muito utilizado, por exemplo, no cinema para colocar o personagem como em condição inferior ao observador. Vocês devem lembrar daquele gatinho do Shrek, né? Aquela famosa cena do gatinho do Shrek. Ele olha com os olhos brilhosos para o Shrek, que é o gato de botas, né? Que aparece no filme. E basicamente o recurso visual que foi utilizado ali foi uma câmera em plongée, uma câmera de cima para baixo, com o objetivo de dar esse aspecto de ser inferior do personagem, ser inferior ao observador. E por ele aumentar o tamanho da cabeça dos personagens, ele dá um aspecto de infantilização, sabe? Então, esse é o nosso primeiro ângulo de tomada. Vocês podem observar, por exemplo, vocês devem lembrar dessa foto aqui. Isso aqui é um exemplo de plongée. A câmera está de cima para baixo e você vê que tem a cabeça do menino, ela está maior e reforça visualmente a sensação de inocência, de infantilidade com relação à criança. Alguma dúvida por enquanto? Não. Não, tá tranquilo. Para entender, né?
Vamos agora para o segundo ângulo de tomada que a gente tem, que é o chamado contre-plongé. Pelo nome contre-plongé, se o nome De baixo para cima. para cima. E aí a câmera está de baixo para cima. No ângulo contre-plongé, ele oferece ao observado, ao fotografado, uma sensação de superioridade. Você já deve ter visto naqueles abertura de programa, por exemplo, tem muito naqueles canais de TV paga, ou então de MMA, que os caras estão lá com o braço cruzado e a câmera pega de baixo para cima, dando a sensação de que aqueles caras são maiores do que normalmente eles são. Então, esse posicionamento de câmera, ele coloca o observador e o observado em posições opostas. No caso do contre-plongé, quem fica em posição de superioridade é o fotografado. E o observador, ele fica em situação de inferioridade com relação ao observado. Não sei se vocês com certeza têm a memória visual dos sanduíches da McDonald's. Normalmente, as fotografias dos sanduíches da McDonald's, eles são feitos de baixo para cima e a sensação é de que o sanduíche ele é maior do que realmente ele é. Acho que vocês devem lembrar disso daí. Acontece muito com propaganda de sanduíche, propaganda de cerveja. Então, é sempre fotografado de baixo para cima para aumentar a presença visual do objeto principal. E em fotografia, normalmente, quando se quer colocar um personagem numa posição de superioridade, a câmera vai para baixo e aí ele fica nessa situação de aparentar ser superior ao observado. O terceiro ângulo de tomada é o ângulo de tomada que a gente chama de normal. O normal, logicamente, é a câmera na altura do fotografado, que oferece ao observador essa sensação de equidade, de igualdade. Então, o posicionamento, o ângulo de tomada da câmera, ele vai fornecer ao fotógrafo a possibilidade de posicionar o fotografado nessas sensações de superioridade, inferioridade, infantilização, a sensação de ser mais adulto, simplesmente fazendo o jogo de câmera de cima para baixo e de baixo para cima. Se a gente for pensar, por exemplo, nas nossas selfies, como é que normalmente a gente tira selfie? De cima para baixo. De cima para baixo, né? E é uma condição que ela não é muito legal para mostrar a você. Porque normalmente quando você fotografa e você faz a selfie de cima para baixo, a tendência da câmera, por conta da própria construção da lente, é afunilar seu corpo. Então você fica com a cabeça muito grande e um corpo muito pequeno. Os olhos eles vão ficar mais pronunciados e vão dar uma sensação de inferioridade do fotografado com relação ao observado. Então, o ideal para fazer fotografias, por exemplo, autorretratos, seria você trabalhar com um ângulo de tomada normal ou trabalhar com o contre-plongé. Aí vai depender muito do que você quer contar, né? Mas, a princípio, a gente faz sem nem perceber que esse ângulo de tomada mais alto ele não vai oferecer a melhor ferramenta de comunicação. Tranquilo por enquanto? Tranquilo. Lembrando o seguinte, os ângulos de tomada a gente pode utilizar associados aos planos. Então, eu posso ir fazendo combinações entre ângulos de tomadas e planos e encaixando significados na minha fotografia. Então, por exemplo, um ângulo de tomada em contre-plongé, em plano geral, ele vai comunicar diferente de um ângulo de tomada em contre-plongé com plano em primeiríssimo plano. Em primeiríssimo plano, eu vou ter uma amplificação da sensação de força do fotografado com relação ao observado. Então, são algumas coisas que a gente começa a perceber que são possíveis de combinar. Planos fotográficos e ângulos de tomada para produzir significados na sua fotografia. Tranquilo? Vamos agora para a nossa apresentação de hoje. Então,
O que é que a gente pode entender como composição na fotografia? Alguém pode me falar? Eu acho que a composição, ela tá também, você vê todos os elementos que você quer colocar na foto, né? Tipo, se você quer colocar um fundo maior, que você quer pegar um pôr do sol, quer pegar os elementos que você quer trazer para a sua imagem, né? Isso. Não sei se Na verdade, tem... organizar esses elementos, né? Compor é basicamente você pegar esses elementos que você quer na sua fotografia e tentar organizar eles dentro da estrutura imagética de forma a construir uma frase visual. Se a gente for observar, eu gosto muito de iniciar esse tema com a frase do Cartier-Bresson, que ele diz que fotografar é pôr na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. É poética a frase, mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: a fotografia ela é produto da razão, do conhecimento, é produto da atenção plena, que é o que ele chama do olho. Atenção plena é você estar atento ao que está à sua volta, ao que está acontecendo à sua volta, com o objetivo de aproveitar aquele momento ideal para fazer sua fotografia. E por fim, o coração, que seria o sentimento. Então a fotografia é fruto da razão, de um olhar atento e do sentimento que o fotógrafo tem com relação ao mundo. Se a gente for buscar, isso aqui é uma foto do Bresson, então dá para ver mais ou menos como ele coloca isso aí. Se a gente observar essa imagem, por exemplo, eu tenho uma história sendo contada e meu olhar ele passeia por todos os elementos da fotografia, pela mulher, pelo homem que está no centro, pela mulher que está no canto inferior direito. Então, a boa fotografia ela consegue aliar técnica, consegue aliar um olhar atento ao que está acontecendo e imprimir nas imagens esse sentimento que é basicamente o recorte subjetivo do fotógrafo sobre a realidade. Aqui são algumas fotografias de alguns fotógrafos importantes, no caso o Bresson, o Elliott Erwitt e o Evandro Teixeira. Eu vou fazer alguns questionamentos a vocês com relação a essas fotografias. Primeiro, essa imagem do Bresson, o que é que ela me conta? Me diga qual é o plano fotográfico que ela foi utilizada, em primeiro lugar. Contrei, né? Contrei, pronto. De baixo para cima. Né? De tomada, né? E o plano fotográfico? É um plano conjunto? Um plano conjunto, mais de uma pessoa, né? Que tipo de informação essa imagem passa para vocês? Eu não sei se ela está mexendo no cabelo, cortando o cabelo. Eu não consigo. Se tem a ver com... É uma situação de um cuidando do outro, né? Se você observar... arrumando o outro, né? A primeira mulher está ajeitando a unha da terceira e está ajeitando o cabelo do homem que está ao centro, o homem ao centro está ajeitando o cabelo da terceira. Então, essa fotografia ela tem uma ideia desse ciclo de cuidados, né? Entre os personagens. A imagem está em contre-plongé e os personagens eles se apresentam de modo imponente, observador. Vamos olhar essa segunda imagem. E aí? O ângulo, eu estou achando que ele está normal, mas ele está ele está meio oblíquo, assim, né? A diagonal, assim. Eu vou chutar e dizer que é um plano americano, talvez. Um plano... Você mostrar o cenário e as pessoas que estão... Se a gente for colocar mais limpo, aqui seria um plano detalhe, porque ele está... É o detalhe. Ele está focado no espelho, né? No espelho, justamente. A paisagem aqui de fundo, ela está só complementando a imagem, mas na verdade o detalhe é que é o importante aqui. Que tipo de sensação essa imagem passa para vocês? De intimidade, né? Como se estivesse invadindo a intimidade do casal, né? Casal, justamente. Intimidade, calmaria, né? Assim. Isso. Tranquilidade, né? Amor. Então ele passa uma imagem que passa uma energia boa, né? Do encontro, do sorriso. Então o Elliott Erwitt
ele consegue sintetizar essa sensação do encontro em uma imagem simples de um retrovisor de um carro. Provavelmente ele estava fora do carro, né, para fazer essa foto. Vamos ver aqui a do Evandro Teixeira. Eu acho que é um plano em conjunto esse, não sei se é um conjunto. Exato. E o ângulo, eu acho que ele tá um pouco de cima para baixo, acho que ele tá o plongé, né? Um leve plongé. Não sei, é um leve. E reforça um pouco a questão do infantil, né, das crianças. Cena numa favela é uma imagem que ela transmite mais a sensação de alegria do que qualquer outra coisa, né? A alegria, Isso, de alegria. a brincadeira, que é a história que Bresson falava de você encontrar o belo no cotidiano. Sabe, a boa fotografia é aquela que consegue observar, olhar para o cotidiano e extrair desse cotidiano o belo. Que é essa imagem do Evandro Que Teixeira. você vê que não é uma imagem pensada, né? Tipo, é uma imagem que está acontecendo o movimento, tipo, você está fluindo. Exato. A questão do olhar atento, né? Da atenção plena, de você estar olhando o que está acontecendo na sua volta e conseguir perceber que aquilo pode dar uma fotografia. Esse olhar atento, ele recebe um nome na fotografia de candid moment. É um nome que o Cartier-Bresson ele dá a esse momento em que a luz e os objetos eles entram numa comunhão e contam uma história. Sabe? É tanto que ele diz, tem um livro dele que ele diz que para uma boa fotografia, para esse candid moment acontecer, o fotógrafo ele tem que entrar em comunhão com o tempo e com a luz, sabe? Ele olha para a cena, ele está atento e ele consegue encontrar ou consegue perceber que aquele é um momento de comunhão, um momento único, o candid moment, que ele vai registrar para a posteridade, aquele recorte de realidade. Mas vamos lá, continuando. A definição de composição, a melhor definição que a gente dá de composição é o seguinte: compor uma fotografia é ordenar o ponto, a linha, a forma, a textura, a cor, os planos, o ângulo de tomada, o tempo e a luz, de modo a construir um produto de comunicação que venha atender às intenções ideológicas e culturais de quem fotografa. Isso aqui é uma extensão do que a gente viu lá nas 3 características da fotografia, que era a intencionalidade, facilidade de leitura e essa construção de realidade. Então, nesse conceito mais complexo, a gente começa a perceber que compor é ordenar os elementos plásticos junto com os elementos icônicos de forma a produzir uma comunicação. Então, eu vou só dar uma repetida aqui nos planos fotográficos. Agora a gente vai ver esses planos fotográficos em imagens fotográficas e não mais em cenas de cinema, só para dar uma rememorada. Então, lembrando que eu tenho 3 planos fotográficos básicos. Quais são eles? Quem se lembra? É o plano geral, plano médio e o plano... Close, né? Close, é. Tem seus desdobramentos, né? Plano geral, plano médio, plano close. E tem suas subdivisões, que são plano geral, plano conjunto, geral médio, plano americano, plano médio, meio primeiro plano, primeiríssimo plano e plano detalhe. Visualmente, esses planos se comportam da seguinte forma: plano geral, fotografia do Sebastião Salgado, Serra Pelada. Plano grupo, plano geral médio, plano americano. Se lembram lá, né, o motivo do nome plano americano? Quem se lembra? Que era para mostrar o coldre da arma no cinto, né? Revólver, justamente. Então, plano americano. Plano médio, você vê que o plano médio ele pega mais ou menos da barriga para cima. Meio primeiro plano, primeiríssimo plano e plano detalhe. Então, com relação aos planos fotográficos, a gente vai ter esses planos e associados a ele os ângulos de tomada. Por exemplo, essa imagem aqui
eu tenho um plano geral médio e eu tenho um ângulo de tomada que é um ângulo de tomada contre-plongé. Então, toda a imagem é produto da associação entre esses planos. Esse plano grupo, a câmera está de cima para baixo. Eu tenho uma câmera em plongé e um plano fotográfico do tipo grupo. Se formos observando as demais, qual é o ângulo de tomada dessa imagem? Meio normal, com um leve É plongé, né? normal. É normal. Ela tá, a câmera está na mesma altura do homem, é tanto que ele está olhando direto para os seus olhos, né? Esse primeiro senhor aqui, ele está com o olhar direto para os olhos do observador, encarando o observador. Então dá uma sensação de que vocês estão no mesmo nível, o observador e o observado. Essa daqui, Normal também. Normal. observem melhor. Ai, não sei se é. Essa aqui eu tenho Oblíquo. um leve contre-plongé. Você vê que os ombros dele estão bem grandes, estão maiores do que a cabeça. A câmera está levemente mais baixa do que ele. Diferente, por exemplo, dessa daqui. Ó, uma dica. Para eu ver se está em leve contre-plongé, eu olho como é que está o pescoço, sabe? Como é que ele está aparecendo. Aqui, em normal, o pescoço ele fica mais escondido. E em um leve contre-plongé, o pescoço ele se revela um pouco mais. Então fica essa dica para reconhecer esses planos. E outra coisa, o que a gente chama da borboleta do nariz, que é essa base aqui, quando eu tenho em ângulo de tomada normal, eu não vejo a base do nariz. O contorno do nariz, mas eu não vejo a base. Aqui é onde estão os furinhos, sabe? Nessa foto aqui, se vocês observarem, eu vejo a parte de baixo do nariz. Então, é um leve contre-plongé. Então, são algumas dicas que a gente vai começando a entender como é que funciona. Nessa imagem aqui, qual é o ângulo de tomada? Eu tenho um primeiríssimo plano, né? Primeiro plano, aliás, e qual é o ângulo de tomada? Eu acho que ele está levemente inclinado de cima para baixo. Tem um leve plongé, né? Um leve plongé. É, Bem de leve. Ele está quase que normal. Para normal ele falta pouquinho, mas ele está num leve plongé. Essa aqui. esse é o contra, né? Contra plongé. Tá de baixo para cima, contra projeto. É, Deixa a imagem bastante dramática, né? Esse muito. plongé, ele aumenta a dramaticidade da cena. É como se eu amplificasse esse sentimento de desespero dela. Isso é uma coisa que sempre acontece quando eu jogo para o contre-plongé. Eu amplifico o sentimento do fotografado. E aqui? Esse está plongé, né? Está de cima para baixo. Exato. Né? De cima para baixo. E, logicamente, como é um pé, ele está na posição que seria a posição natural, né? De quem olha o pé de cima para baixo. Bem, mas existem outros, além dos planos fotográficos e dos ângulos de tomada, existem outras ferramentas que elas podem ser utilizadas como instrumento para se construir uma composição. Como o Tarnowski fala, uma composição impactante. E ele aponta que esses conceitos, que ele chama de conceitos, que podem ser aplicados na fotografia, são os seguintes. O primeiro, que a gente vai puxar bastante, chamado razões áureas, o movimento, o equilíbrio, o ritmo, a diversidade e a unicidade, os diálogos, o uso de diagonais, uso de primeiros planos, perspectivas e controles de luz. Então a gente vai conhecer cada um desses elementos hoje, que são ferramentas, ele chama de conceitos, eu chamo de ferramentas, que podem ser aplicadas na sua fotografia para reforçar a comunicação que você deseja passar. Lembrando o seguinte, pessoal, esses elementos plásticos da composição, o enquadramento, o ângulo de tomada e esses conceitos, eles são coisas que são utilizadas em conjunto. Então, quando combinadas, eles vão produzir inúmeros significados que você deseja. Então, você tem essas fichas que você pode usar e a forma como você combina essas fichas, ela vai construir o significado da sua fotografia.
Tranquilo? Então vamos para o primeiro conceito de razões áureas. Bem, para a gente entender razões áureas, o que é razões áureas, a gente tem que compreender primeiro uma coisa chamada Fibonacci. Eu vou colocar um pequeno trecho de vídeo, eu vou enviar um link pelo chat. É um videozinho curto da Disney, de 6 minutos. Vocês vão assistir para poder a gente voltar para cá e entender esses conceitos que eu vou apresentar, certo? Estou colocando no chat, vocês clicam no link, a gente assiste junto e ao final a gente volta para aqui para poder explicar o que é esse negocinho aqui chamado sequência de Fibonacci, que é extremamente importante para a gente entender uma das técnicas mais comuns na fotografia, que é a chamada regra dos terços, que eu acho que todo mundo já deve ter pelo menos uma vez na vida ouvido falar. Então eu vou enviar agora para o Meet, para o chat, um link. Vocês vão abrir no YouTube. Vou colocar aqui. A gente vai assistir em conjunto. E a gente, uma vez assistido, a gente volta para o tema. Esse retângulo de ouro que o autor ele apresenta é o que a gente chama de sequência de Fibonacci. É muito utilizado na arquitetura, é um instrumento de construção de proporção, muito utilizado na arquitetura, e ele vem de uma sequência numérica, que é uma sequência numérica de soma de números naturais. Então, como a gente pode observar aqui na tela, eu tenho sempre um número somado com ele mesmo, que vai dar um outro número, que somado com o número anterior vai dar outro. Por exemplo, aqui, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8, 5 mais 8 igual a 13, e isso vai infinito. É curioso que essa sequência numérica ela está presente em muitas coisas na natureza. Desde a reprodução de alguns animais, como por exemplo o coelho, como a água escorre em uma espiral, ou como são distribuídas as sementes do girassol. Elas seguem essa regrinha, essa regra matemática. Alguns teóricos que são muito ligados à religião dizem que a assinatura de Deus, essa sequência numérica, seria uma assinatura de uma coisa racional na criação. As árvores, por exemplo, o espalhamento dos galhos da árvore, se ela não for podada, ela vai seguir essa sequência. 1, que é o tronco, 2, são 2 troncos auxiliares, e os troncos eles vão crescendo por essa ordem dessa soma matemática. Os gregos que tiveram acesso a essa informação, Fibonacci é o nome de um matemático do século XI, que é o cara que colocou isso no papel, mas esse conhecimento os gregos já tinham na construção de suas esculturas, de suas estruturas de prédio, etc. E ela pode ser representada, essa sequência numérica, a partir de uma estrutura gráfica, que é o que a gente chama do retângulo de ouro. Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês. O retângulo de ouro, ele é uma espécie de representação visual dessa sequência numérica. Estão conseguindo visualizar aqui? Onde eu tenho um elemento, esse um elemento, ele soma com ele mesmo, que vai dar 2, 2 com 1 vai dar 3, 3 com 2, 5, 5 com 3, 8. E eu tenho essa estrutura chamada retângulo de ouro. Uma coisa curiosa é o seguinte, esse retângulo de ouro, ele funciona como um fio condutor do olhar do observador sobre uma cena. Percebe que tem uma espiral? Conseguem perceber o desenho da espiral aí? Não apareceu ainda na tela, não. Eu sei como é que é o espiral, né? Deixa eu passar aqui, estava no meu rosto. Pronto, tá aqui. Então, aqui eu tenho 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. Eu monto essa estrutura que eu chamo de retângulo de ouro, que seria um retângulo perfeito. É curioso, cara, que esse retângulo, ele corresponde ao nosso campo de visão. O campo de visão humano, ele tem 45 graus de
de largura, e a altura corresponde basicamente a essa estrutura do retângulo de Fibonacci. Então a gente vê o mundo, isso se não levar em consideração nossa visão periférica, eu estou falando com relação à nossa visão nítida, eu vejo o mundo a partir desse retângulo de Fibonacci. É curioso que essa espiral ela funciona como fio condutor do olhar do observador para um determinado ponto. Karina, no caso daquela tua foto lá do barco, talvez se você colocasse o barco nesse ponto aqui, que é o final da espiral, ele chamasse mais atenção na cena. Entendi. Consegue compreender? Eu vou colocar aqui uma imagem, uma fotografia, para você ver como ele funciona numa fotografia. Conseguem perceber nessa imagem que o fio do Fibonacci, ele conduz meu olhar pela cena? Meu olhar, ele entra aqui no canto superior esquerdo, ele percorre essas bacias, que eu reconheço ser uma feira, caminha pelo balde e ele fecha justamente no rosto da mulher. Conseguiram perceber isso daí? Isso aí que você está falando do olho é como a gente lê qualquer coisa, né? Como a gente lê qualquer coisa, exatamente. Na verdade, como o Fibonacci é uma coisa natural, é uma sequência natural, o nosso olhar no escaneamento de uma cena, ele termina respeitando também essa sequência. Pode falar, Karine. Não, eu fiquei pensando nas culturas, em algumas culturas orientais, que a escrita é da esquerda para a direita. Mas aqui não tem a ver com a estrutura da escrita, que é um... Não, é porque a leitura que a gente faz é da esquerda para a direita. Isso é uma coisa... A leitura de texto, que é uma questão cultural, certo? Sim, isso. É um símbolo, a estrutura escrita é simbólica, e é uma convenção. O Fibonacci, não. Ele é uma forma de escanear a imagem de modo natural. É como a gente introduz o olhar em uma cena. E eu posso começar por qualquer um dos lados. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui, que ele mostra esse Fibonacci nascendo de vários cantos do retângulo, sabe? É uma sequência que é natural, é diferente do nosso modo de escrita, que é da direita para a esquerda, aliás, da esquerda para a direita, de cima para baixo. A escrita chinesa é da direita para a esquerda, de baixo para cima. A escrita hebraica é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Isso daí é cultural. O Fibonacci é meio que algo natural no nosso processo de visão. E os gregos eles perceberam isso muito cedo. Se tu observar, por exemplo, tem uma coisa curiosa, que no Paternon, além de ter vários retângulos áureos na sua estrutura de construção, cada coluna do Paternon ela é ligeiramente menor do que a coluna anterior. Aí você diz, como assim? Eles fizeram dentro da sequência numérica, de modo que, quando você olha o prédio em perspectiva, as colunas parecem ter o mesmo tamanho. O que não aconteceria no normal, né? Porque se eu tenho colunas iguais e eu olho em perspectiva, a primeira coluna que está mais próxima vai ficar maior e as outras vão ficando menores, né? No caso do Paternon, a sensação visual é de que a grossura das colunas, mesmo você olhando em perspectiva, elas são do mesmo tamanho. E não são. É uma maior do que a outra, que é maior do que a outra, mas seguindo essa sequência numérica. E assim é o nosso processo de escaneamento do campo visual. É curioso que... deixa eu abrir aqui uma telinha. Ô Sóstenes, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. A regra dos três, eu estou entendendo que aqui a gente teria 3 retângulos, né? Se fosse dividir essa imagem, eu teria mais ou menos 3 retângulos em pés, né? No caso, a regra dos textos é isso que eu tô mostrando, é o que eu vou mostrar aqui agora. Percebem que aqui eu tenho um retângulo e eu tenho a espiral de Fibonacci nascendo dos 4 cantos do retângulo áureo. Tá percebendo?
Sim, sim. Ela está nascendo daqui, aí morre aqui, ou a outra nasce aqui e morre aqui, e eu crio 4 pontos no meu campo de visão, que são chamados os 4 pontos de interesse da visão. Então, esses 4 pontos que em vermelho que você vê aí é o final da leitura da espiral. Então, quando eu faço escaneamento de qualquer um dos cantos do meu campo de visão, meu olhar vai terminar em algum desses 4 pontos, que são a finalização da espiral. A esses pontos a gente chama de pontos de ouro. São os pontos de maior retenção de atenção no campo visual. Certo. E isso é uma teoria da fotografia ou é a teoria que é utilizada por todo mundo, enfim? A regra dos terços, o Fibonacci, a regra dos terços, ela é aplicada em todos os campos visuais. Então, na pintura, na arquitetura, na fotografia, então em todos os campos de arte visual, no design, se utiliza essa regra a questão do Fibonacci, e a regra dos terços nada mais é do que uma simplificação desse desenho aqui. Porque tu Entendi. imagina que você, por exemplo, para um pintor é fácil você construir essa estrutura das espirais em uma tela. Sim. Mas, E aí isso vai alinhar, quer dizer, alinhar não, vai organizar o desenho que se quer. exatamente, organizar os desenhos dentro desse processo de escaneamento da imagem. É muito fácil fazer isso numa pintura ou num design, por exemplo. O pessoal faz muito isso em construção de logomarca, para o olhar se reter num canto. Mas tu imagina tu pensar isso aqui tirando foto. Um meio mundo de coisa que você já tem que pensar. Ângulos de tomada, planos fotográficos, organização dos elementos da mensagem icônica. Então, a regra dos terços, eu vou colocar ela depois aqui, a gente vai perceber que ela é uma simplificação para a fotografia de uma regra compositiva. Uma coisa importante, cara. A regra dos terços é uma regra de composição, mas ela não é a regra principal. Certo? Então, assim, Sim. eu posso fotografar rompendo a regra dos terços. Mas é sempre bom saber que ela existe para eu poder romper com consciência. Tranquilo? Tranquilo. Tá aqui para a apresentação. Essas coisas estão no slide que você vai colocar, né? Certo. Porque eu estou anotando aqui, mas às vezes eu me perco entre anotar e prestar atenção. E o vídeo está sendo gravado também. Tá. É verdade. Como tirador. Nada como a tecnologia, né? Então, vocês olharam lá aquele desenho que eu coloquei com os 4 pontos, e aqui é uma simplificação que a gente chama de terços fotográficos. Simplesmente, a regra dos terços, ela pega os 4 pontos de ouro, que são os pontos de finalização das espirais, e se percebe que esses pontos eles estão basicamente em terços da imagem. Se eu dividir a imagem, eu vou voltar lá para aquela imagem do Fibonacci, dos 4 Fibonacci. Se a gente observar aqui, ó, aqui em cima, se eu puxar linhas retas verticais e linhas retas horizontais cruzando os 4 pontos finais da leitura da espiral, eu vou criar terços fotográficos. E esses terços, essas interseções, chamadas pontos de ouro, são os pontos de maior retenção do olhar do observador. Então, tudo que é colocado em cima desses pontozinhos vermelhos aqui, eles vão chamar mais a atenção do observador do que eu colocar, por exemplo, no centro. Deu para compreender? Uhum. Mas aí, se você pensar em retrato, já é diferente, né? Não, porque o retrato, se tu pensar, por exemplo, no retrato, qual é o ponto de maior interesse no retrato? É o rosto, é? Assim, pensando na foto ou nesses textos aqui? Vamos pensar na foto. Qual é o ponto de maior interesse Acho que é o detalhe, né? É o rosto, o olhar, o o olho, olhar. a boca. A boca também. Então, a gente tem que observar o rosto não como um conjunto, mas como uma topografia.
é como se eu estivesse olhando para uma paisagem, certo? Olhar para um rosto de uma pessoa é como se eu estivesse olhando para uma paisagem. E essa paisagem, ela tem uma topografia. Essa topografia, ela é composta do vale dos olhos, da montanha do nariz, da caverna da boca. Então, são vários elementos que estão dentro dessa topografia. E na hora de eu construir uma fotografia com a regra dos terços, eu tenho que colocar o elemento de maior atenção, que pode ser um olho, por exemplo, em cima de um dos pontos de ouro. Consegue perceber isso daí? Deixa eu abrir aqui uma imagem para mostrar a vocês. Olha, eu vou abrir aqui uma imagem. Sim. Sim, sim. De elementos, e esse conjunto de elementos ele constrói o que a gente chama de rosto, e esses elementos eles fazem parte de uma topografia. E quando eu vou fotografar, eu tenho que, se eu for fotografar seguindo a regra dos terços, eu tenho que observar nessa topografia quais são os elementos que me chamam mais atenção. E aí eu vou colocar eles em cima de um dos pontos de ouro dos meus textos fotográficos. Deu para compreender? Deu. Deu para entender, Karine? Então, Não, deu. quando eu olhar para um rosto, por exemplo, uma pessoa segurando a mão na cabeça, esse segurar a mão na cabeça, que poderia dar a sensação de apreensão, será que ele não merece um destaque na imagem? Então, de repente, na hora de compor, eu levo essa mão que está na cabeça para um dos pontos de ouro. Isso daqui, no caso, esse quadro, ele pode ficar na posição retrata. Virar. Certo. Então, eu vou colocar a mão em cima de um desses terços e aí aquele ponto ali vai reter a maior informação do que se eu colocasse, por exemplo, no centro. A gente tem uma tendência, cara, natural, por conta de como a gente foi ensinado em colégio. A gente tem o que um autor que eu gosto muito, chamado Donis Adonis, fala. A gente sofre de um analfabetismo visual. Sabe? A gente não tem uma formação na linguagem visual como a gente tem, por exemplo, na linguagem falada, no nosso processo de ensino-aprendizagem, certo? E termina que a gente repete alguns erros que a gente aprendeu na escola, como, por exemplo, tudo que eu vou fazer de desenho a uma fotografia, eu centralizo na imagem. Vocês já perceberam que a gente tem uma tendência a centralizar, e é uma tendência meio de ordem que a gente aprendeu na escola, de que existe um centro das coisas, e nem sempre o centro é o lugar de melhor interesse, sabe? Então, o ideal é que quando eu for trabalhar minhas fotografias, eu tente distribuir meus objetos da fotografia sobre os textos fotográficos, porque eles vão permitir comunicar melhor. Eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, em jornalismo, normalmente o repórter ele está aqui, ó, localizado sobre dois textos fotográficos. Então ele está aqui sobre dois textos fotográficos e aqui de lado eu tenho o quê? A ação. Então eu tenho o sujeito em cima de um texto fotográfico e a ação aqui de lado. Vocês podem observar em repórter, não no apresentador, porque a tendência do apresentador é estar no centro, e é um outro ponto da regra dos textos, mas quando o apresentador está em rua, normalmente ele está sobre dois textos, e o olhar vai para aquele canto,
E o olhar passeia para os outros 2/3, que é a ação. Sujeito, ação. Tranquilo? Vamos lá. Vou mostrar uma imagem, e aí essa imagem ela conta muito sobre isso daí. Qual é o objeto aí de maior atenção nessa fotografia? É o olhar, é a menina, né? O olhar ela olhando segurando o É a queixo, menina, né? só que é como se fosse a porta, no caso. É, Sei lá. eu tenho, Quando eu consigo ver o fundo mais do que ela. eu tenho 2 pontos de retenção de atenção nessa imagem. Eu tenho a menina, que ela está sobre 2/3, e a casa dela. Então eu estou contando a história da menina na casa dela. Conseguem perceber isso daí? Então eu estou aqui Isso. contando uma história nessa fotografia e eu coloquei os elementos que eu queria para contar essa história posicionados sobre os temas. E aí eu tenho é como se eu pegasse as palavras e ordenasse de forma que elas conseguissem comunicar, certo? Quando eu ordeno os elementos seguindo a regra dos textos, eu consigo produzir uma frase fluida. E aí eu coloco aquele valor, aquela característica da imagem de facilidade de leitura em primeiro plano. Conseguem compreender isso daí? Sim. Então, a regra dos textos, ela basicamente tem 3 regrinhas básicas. A primeira regra dos textos diz o seguinte: sempre que for fotografar, a maneira mais fácil de não errar é colocar o objeto principal sobre os textos fotográficos. Então, a primeira regra dos textos me diz que quando eu não quero errar, eu quero encontrar o caminho mais fácil de construir uma composição fluida, eu vou colocar os elementos principais da cena sobre os textos fotográficos. Primeira regra dos textos. A segunda regra dos textos diz respeito à colocação da linha do horizonte. Eu vou colocar aqui uma imagem de paisagem para a gente visualizar e fazer algumas reflexões sobre ela. O ideal é que a linha do horizonte ela seja colocada acima ou abaixo do centro da imagem, do centro dos textos, permitindo que eu valorize ou o céu ou o solo em minha fotografia. No caso dessa imagem, a linha do horizonte está abaixo, valorizando mais o farol e o céu. Nessa imagem, a linha do horizonte ela foi colocada acima do centro para valorizar a parte do solo. Tranquilo. Ela me diz que se eu tenho um fundo neutro que não atrapalhe visualmente a percepção do objeto principal, eu posso centralizar. Então, eu só vou centralizar um objeto em cena quando eu tenho um fundo neutro. Fundo neutro pode ser um fundo numa cor só, pode ser um fundo totalmente desfocado. Então, eu tenho várias estratégias de conseguir esse fundo neutro. Mas eu só vou centralizar a imagem quando tudo que está na volta dessa imagem não chama atenção. Tranquilo? Então, eu tenho 2 estratégias no meu ato fotográfico. Posicionar sobre os textos, se eu tenho uma imagem diversa de informação, como essa que vocês estão visualizando, e se eu tenho que o fundo ele é neutro, que o fundo ele não chama a atenção, eu posso tranquilamente centralizar a minha imagem. Bacana? Isso daqui é uma coisa que normalmente, quando o pessoal explica, eu já vi vários cursos de fotografia, quando explica a regra dos textos, aí só explica o que é a regra dos textos e não explica essa forma de você romper a regra dos textos, que é a possibilidade de centralizar quando você neutraliza o fundo, sabe? E termina que as fotografias ficam todas engessadas,
só seguindo a regra dos textos. É bom que você faça, que você siga a regra dos textos, mas vão ter situações em que ela não é necessária. Deu para compreender? Deu para compreender, pessoal? Deu. Bacana. Alguma dúvida? Não, só quando a gente começar a fotografar de novo, né? Uma coisa fácil é o seguinte, eu não sei se vocês já perceberam que nas suas câmeras, Eu ia falar isso, Karen. e até mesmo no celular, esse grid, essa grade dos textos fotográficos, ela está presente. No seu aparelho de celular mesmo, se você habilitar, ele tem um comando lá, apresentar a grade. E nas câmeras fotográficas também. Aí ele mostra essa grade aqui dos textos para facilitar a sua visualização da cena. Uhum. A gente, quando vê essa grade, eu tinha um aluno que ele disse, professor, eu pensava que a grade era para você mirar no centro da imagem. Mirar no meio. Na Eu verdade, pensava que era para alinhar também a foto. para o quê? Eu pensava que era para alinhar, para você centralizar a foto. A Cabeça. maioria das pessoas pensa que é para centralizar. Na verdade, o grid, ele tem como função mostrar onde é que estão os textos e facilitar a sua colocação dos objetos principais sobre os textos. Tranquilo? Deixa eu ver só uma imagem aqui, que eu vou mostrar a vocês, de centralização. Deixa eu abrir aqui, colocar uma imagem outra centralizada, só para vocês observarem como é que funciona essa questão de centralizar. No caso dessa imagem que vocês estão visualizando, a centralização ela só foi possível por quê? Porque eu tenho um fundo neutro e esse fundo neutro aconteceu a partir da diminuição da profundidade de campo utilizando o diafragma mais aberto. Lembrando, a regra dos textos ele diz que eu devo buscar colocar os elementos principais sobre os textos. Na hora de posicionar as linhas do horizonte, observar se o que eu quero fotografar é o céu ou o chão, e aí vai depender onde eu vou colocar a linha do horizonte. E por fim, a necessidade de centralizar, eu posso fazer contanto que eu tenha um fundo neutralizado. Ok? Então, podemos passar para os próximos tópicos, os conceitos? Sim. Pronto, vamos embora. Então, com relação aos conceitos de composição, os conceitos são ferramentas que auxiliam o processo de composição das nossas fotografias. Eu vou ter como primeiro conceito um conceito que o Tarnotz ele chama de movimento. Aí você me pergunta, como assim fotografia e movimento? O conceito de movimento em fotografia ele tem dois significados. O primeiro significado é um conceito de movimento de tempo e espaço. E o segundo significado é um conceito de movimento que a gente chama de forma. Qual a diferença do movimento de tempo e espaço do movimento de forma? Aqui é um exemplo de tempo e espaço. Essa imagem, ela tem aspecto estático ou ela tem uma sensação de que ela está em contínuo? Em movimento contínuo. Movimento, né? Parece que se você der play, a imagem o cara cai no chão, né? Pronto, isso aqui é um exemplo de tempo e espaço. O movimento de tempo e espaço, ele fornece ao observador uma sensação do tempo congelado, de uma ação congelada que está prestes a dar continuidade. Essa imagem é até bem triste, eu conversando com o seu Evandro, ele falando dessa foto, e essa foto aqui, esse rapaz aqui, que era um estudante, ele morreu quando ele caiu, porque ele bateu com a cabeça na calçada e faleceu. É uma imagem bem famosa, né, do tempo da ditadura. E aqui é um exemplo de tempo e espaço, da sensação de tempo e espaço. Então, quando eu utilizo o conceito de tempo e espaço, de movimento de tempo e espaço, eu imprimo na minha fotografia essa sensação de continuidade e temporalidade. A segunda forma de exprimir movimento em uma fotografia é o movimento que a gente chama de forma. O movimento de forma é isso aqui.
O movimento de forma, as formas, elas conduzem o olhar do observador sobre a imagem. Se vocês observarem nessa fotografia do Ansel Adams, meu olhar, ele meio que vai acompanhando as linhas da fotografia. Percebem isso? Uhum. Então, é como se meu olhar passeasse pelas linhas até chegar lá no final. Aqui é um exemplo de fotografia que foi feita com a linha do horizonte acima dos textos, porque o mais importante era o solo. E meu olhar, ele é conduzido por um movimento de forma. Meu olhar segue essas linhas e vão até as montanhas lá atrás. Então, eu posso utilizar uma cumieira de calçada, um conjunto de postes, as linhas de uma rua, como instrumentos para conduzir o olhar do observador para um ponto onde ele deseja. No caso dessa fotografia, essa montanha aqui atrás, a montanha principal. Deu para compreender a questão de movimento e as suas duas diferenças? Professor, uma dúvida. Se está borrado ou não, acho que não tem importância nesse conceito, né? Não, não. Você fala aqui o primeiro plano, né? É. Esse método desfocado, ele até ajuda a você fixar o olhar lá na montanha, lá atrás, né? Porque tem uma tendência, que é até uma coisa curiosa, que o nosso olhar, ele procura coisa nítida na imagem. Então, eu posso fazer esse jogo de tirar a nitidez de um plano e obrigar o observador a olhar para a coisa que está nítida. Eu postei, eu não sei se você no Facebook, mas eu postei uma imagem, acho que ontem, uma fotografia que é uma mulher completamente desfocada e o fundo nítido. Aí você pergunta, mas por que essa fotografia a mulher está toda desfocada no primeiro plano e o fundo nítido? O objeto principal da cena era um fundo texturizado. Então esse jogo de focar e desfocar, ele também é uma estratégia que vai permitir você conduzir o olhar do observador para um determinado ponto, Lucas. Mais alguma dúvida com relação ao movimento? Podemos passar à frente? Vamos lá. Tu postou aonde essa foto, Sóstenes? No meu Facebook. Ah, tá. Deixa eu ver se eu Eu acho. estava olhando. Eu mostro para vocês. É bom fazer mostrando. Deixa eu abrir ele aqui, que aí eu mostro. É bem curioso porque é uma imagem bem fora do convencional, sabe? A imagem está muito desfocada. O primeiro plano está muito desfocado. Deixa eu abrir aqui. Então, se observar essa imagem, o fundo está focado e o primeiro plano desfocado. Quais são as estratégias que ele vai conseguir levar a essa condução do olhar, principalmente a partir de movimento? Movimento é uma estratégia que eu acho muito boa, assim, você utilizar linhas como fio condutor do olhar do observador com relação ao objeto principal da cena. Bem, além de movimento, a gente tem um outro conceito que pode ser aplicado na fotografia, que é o conceito de equilíbrio. E o conceito de equilíbrio ele é de dois tipos: o equilíbrio simétrico e o equilíbrio assimétrico. Qual a diferença entre equilíbrio simétrico e assimétrico? Vocês têm ideia? O que é equilíbrio simétrico, em primeiro lugar? Simétrico vem de regular, né? De regularidade. Assimétrico é porque tem diferença, né? Eu tenho um equilíbrio, né? Mas esse equilíbrio ele é compensado pelos chamados pesos visuais. Então eu coloco uma coisa muito pesada num canto e outra mais leve aqui e elas se contrabalançam. É interessante que no nosso processo de aprendizado visual, como eu falei, a gente é um analfabeto funcional com relação à linguagem visual, por conta do nosso processo de ensino. A gente foi ensinado no colégio muito o equilíbrio simétrico. É tanto que quando a gente vai fazer uma fotografia, eu tento manter a mesma distância de um lado e de outro e o topo aqui. Então fica aquela imagem
Por exemplo, eu centralizo o personagem principal e as distâncias, elas são as mesmas, de um lado para outro. Isso foi uma coisa que a gente foi ensinado que era a única estratégia de comunicação. Mas existem outras estratégias que são as estratégias de equilíbrio assimétrico, de você fazer pesos e contrapesos com formas, cores e iluminações diferentes. Um exemplo de equilíbrio simétrico é essa imagem aqui da Twig, uma fotografia do Richard Avedon. Se vocês observarem, os dois lados eles são iguais e essa fotografia ela parece uma balança, né? Os pesos gráficos do cinza e da personagem principal eles se contrabalançam. Aqui é um exemplo também da centralização com fundo neutro, que a gente viu lá com relação à regra dos terços. Então, esse é um exemplo clássico de equilíbrio simétrico, onde eu tenho um fundo neutro que possibilitou esse equilíbrio simétrico e as distâncias, basicamente, elas são iguais, de um lado e de outro. Então, isso aqui é uma estratégia de comunicação na fotografia. Cheguei no campo, vi um fundo neutro e vou fotografar uma pessoa, posso apostar na simetria que eu vou ter um bom resultado, porque tudo conjuga para que o olhar ele direcione para o rosto da modelo. Do contrário, o equilíbrio assimétrico é isso daqui. Eu tenho pesos gráficos diferentes, mas eles se harmonizam. A foto não parece que está caída, ela não está caótica. E quais são os elementos aqui que promovem esse equilíbrio? Vocês conseguem apontar? Esse equilíbrio assimétrico? Eu não sei se a iluminação da perna dele com o rosto dela, se seria A iluminação da perna dele. O que o chapéu com o sapato, algum... Chapéu preto, né, com sapato, essa iluminação com esse lado do rosto dela que também está iluminado. Então, esses elementos, eles proporcionam, embora eles não tenham formas iguais, eles proporcionam essa sensação de equilíbrio na simetria. A foto ela está estabilizada, mas eu tenho elementos completamente distintos nessa imagem. Então, aqui é um exemplo de equilíbrio assimétrico. Eu considero o equilíbrio assimétrico uma das estratégias mais difíceis na fotografia, que é você conseguir fazer com que coisas diferentes conversem entre si. Mas a estratégia da regra dos terços, do retangular, dos pontos de ouro, eles vão permitir você fazer isso de forma muito assertiva. Se eu observar aqui, ó, o personagem principal, que é a foto do Baryshnikov, feita pelo Richard Avedon, e o Baryshnikov está em cima dos textos fotográficos. Então, já foi uma ajuda para ele produzir esse equilíbrio do tipo assimétrico. E o chapéuzinho aqui, ele faz toda a diferença nessa imagem, porque ele produz essa estabilidade na imagem como um todo. Tanto o chapéu quanto a iluminação. Tranquilo? Então, equilíbrio simétrico, igual, harmônico. Uma coisa interessante é o seguinte, fotografias com equilíbrio simétrico, elas me passam uma sensação de estabilidade, de estático, de uma coisa que está estática, parada, tranquilidade, estático. As fotografias com equilíbrio assimétrico, elas têm uma sensação de ação. Então, eu posso combinar um movimento de tempo e espaço com equilíbrio assimétrico. E eu reforço a sensação de ação na minha fotografia. Então, quando eu quero ação, enquanto estratégias para minha fotografia, eu posso utilizar o tempo e espaço, que nessa imagem tem movimento de tempo e espaço, e um equilíbrio assimétrico, reforçando essa sensação de movimento, de ação que a imagem pede. A próxima estratégia se chama ritmo. Para Tarnox, ritmo é definido como uma repetição de um padrão num determinado intervalo de tempo e espaço. Ritmo é isso aqui. Aqui eu tenho uma fotografia de Cartier-Bresson e eu tenho uma repetição, e essa repetição é o fio condutor do meu olhar. Para onde o olhar vai?
dessa imagem? É para o centro, né? É uma escada, né? Vai lá até o teto, no caso. Vai lá para o teto. Então, meu olhar, ele vai buscar o ritmo dessa imagem, que são as cabeças dos guris. Então, eu tenho aqui, ó, um intervalo, tum, 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 até chegar lá em cima. Então, a partir desse ritmo, que é essa repetição de formas, meu olhar é conduzido a um determinado ponto da imagem. É muito interessante que eu posso fazer ritmo, por exemplo, eu estou fotografando na rua. Aí vocês sabem aqueles tem uma música aí entrando. Vocês sabem aqueles toquinhos que tem na rua de estacionamento? Eu posso utilizar aqueles toquinhos ou uma sequência de postes como uma estratégia de ritmo. Ou eu posso utilizar pessoas em uma fila, em sequência, como uma estratégia de ritmo. Então, o ritmo, ele conduz o olhar, ele encaminha o olhar a partir da estratégia da repetição de formas. Deu para compreender? Uhum. Vamos lá. O próximo conceito se chama diversidade e unicidade. O conceito de diversidade e unicidade, ele se comunica com o conceito de equilíbrio. E ele elimina a monotonia ou introduz o ritmo e movimento. A diversidade é basicamente, quando eu olho para uma fotografia centralizada, aliás, a unicidade, uma fotografia centralizada, é uma fotografia que aposta no conceito da unicidade. Eu tenho um único elemento, que é o elemento que chama a atenção na imagem. Por exemplo, isso aqui. Unicidade. Eu só tenho esse elemento, isso aqui é uma série do Maplertoff. Copo de leite. É um copo de leite. Essa série se chama Retratos Eróticos. Porque ele fez fotografia de flores como se fossem peças eróticas, sabe? Ele aplicou o erotismo nas flores. Depois, se tiveram a oportunidade de ver esse ensaio, Robert Mapplethorpe, um dos grandes fotógrafos americanos do início dos anos 80, foi marido da Patti Smith, que é uma cantora, e essa série dele é maravilhosa, são retratos eróticos. Se você observar, tem um fundo neutro, o conjunto, a massa gráfica está centralizada, e meu olhar ele não foge para nenhum canto. Ele fica na flor, não é isso? Meu olhar fica preso na flor. Então, aqui eu tenho a unicidade e o equilíbrio trabalhando em conjunto. É tanto que as distâncias aqui são as mesmas. A distância do canto esquerdo para a massa gráfica, distância do campo esquerdo para a massa gráfica, eles são basicamente os mesmos. A mancha gráfica que a gente chama é a imagem, certo? É o conjunto da imagem. É como se eu olhasse para essa imagem como uma mancha preta. Como um desenho preto. É chamado mancha gráfica. Já o conceito de diversidade, ele aposta o quê? Na profusão. Quanto mais elementos eu tiver na imagem e que esses elementos se comuniquem, eu aplico o conceito de diversidade. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, que está na sequência dessa apresentação, que ela tem diversidade, ela respeita a regra dos terços e ela tem ritmo. E tem equilíbrio assimétrico. Tudo numa fotografia só. É importante a gente perceber que esses conceitos, eles não... Eu estou aqui mostrando em cada imagem eles de forma reforçada, mas esses conceitos eles estão inseridos, eles podem ser inseridos em conjunto em uma única imagem. Certo? Eles não são coisas que eu escolho só um. Eu posso ter uma imagem que tem movimento de tempo e espaço, que tem equilíbrio assimétrico e que tem diversidade. Consegue compreender isso daí, né? Isso daqui é uma fotografia do William Penn, que é um famoso fotógrafo da revista Vogue, e é uma série chamada Luxúria. E você vê que eu tenho várias informações de comunicação aqui. A mulher da garrafa, ela tem uma comunicação. A mulher que está aqui fora, desfocada, ela me passa uma outra comunicação. Eu tenho uma taça de vinho. Então, eu leio a imagem como um todo. Nossa, não tem que deixar a mulher dentro da garrafa. E você vê que a de dentro da garrafa, ela tem menos atitude do que a que está fora. Isso, massa demais. Está contida dentro da garrafa, sabe?
E a que está fora não, ela está já mais fumando cigarro, já está mais livre. Então, em cima de uma construção imagética, eu tenho N significados. Questão de você se soltar com a bebida, né? A bebida ela vai soltando o seu corpo. A Yves Pen tem um trabalho maravilhoso. E esse cara foi um dos responsáveis. Ele morreu com quase 90 anos. Aliás, com mais de 90 anos. Ele foi um dos responsáveis por lançar a Gisele Bündchen no mundo, como supermodelo. É um dos fotógrafos mais famosos da revista Vogue, da história da revista Vogue. Então, deu para compreender esses conceitos de diversidade e unicidade, né? Quando eu tenho muita informação na imagem para decodificar, é diversidade. Quando eu tenho poucas informações ou uma informação, eu tenho o conceito de unicidade. Cabe ao fotógrafo, na hora de fazer o registro, definir qual dos dois conceitos ele vai aplicar na sua imagem. O próximo conceito é o diálogo. O diálogo é o conceito que ele é o mais conectado com a questão das razões áureas, dos textos. Porque o diálogo ele permite a interação entre os elementos, favorecendo o ato de contar uma história. Um exemplo dessa imagem de diversidade, o diálogo é a garrafa, a mulher, o copo de vinho, eles se comunicam. Mas eu posso conseguir diálogos de forma muito mais forte. Vamos olhar para essa primeira imagem. Vocês conseguem ter uma identificação de onde esse cara está? Na feira. Tem algumas pistas visuais, né? Na feira, mas ele está numa banca. O que é que tem atrás da feira? Só tem banana nessa imagem. Ele está de chinelo, está com sapato. Eu não tenho uma revelação muito grande com relação aos elementos da feira que comunicam com esse senhor. Eu vou mostrar uma outra composição, uma composição construída em cima da regra dos terços, em cima do conceito de equilíbrio assimétrico. Vocês vão ver que a imagem ela comunica muito mais do que essa primeira. E agora? Agora sim. Abre o... Agora eu vejo que ele abre o leque. A gente consegue ver bem mais. Então aqui eu já consigo ver que é um senhorzinho, ele é o dono da banca de feira, né? Então, dá para perceber uma série de outras informações, a vassoura. Você consegue mentalmente imaginar ele levantando, pegando essa vassoura e limpando a frente da boca dele, sabe? Então, aqui é uma imagem onde o diálogo ele acontece de forma muito forte. Eu coloquei ele sobre os terços, as bancas da feira estão sobre outros terços, e os elementos todos comunicam entre si, me dando a resposta visual do que é essa imagem, a resposta de significado do que é essa imagem. O senhor, dono de uma banca na feira central. De frutas, né? Você vê, na outra você pensa que é só de banana, né? Mas agora você já vê que comunica mais. Na primeira imagem parece que ele só vende banana, né? Diz, não, ele só vende banana. Não. Na verdade, a banca dele vende de tudo. Então, tem banana, mas tem outros elementos. Então, essa ideia do diálogo é muito fácil conseguir respeitando a regra dos terços. É um bom exemplo da construção do diálogo. E a gente só consegue perceber isso se a gente parar e ficar atento, atenção plena, aquilo que Cartier-Bresson fala. Se eu tiver atenção plena, eu consigo perceber essas nuances no mundo que está na minha frente e consigo construir esses processos de comunicação, sabe? Então, vamos lá. O próximo elemento de composição é o elemento chamado diagonal. A diagonal ela permite uma conexão entre vértices de uma imagem e permite também a fluidez no sentido de leitura. O conceito diagonal ele conversa com o conceito de movimento de forma. Ele conduz o olhar a partir de uma linha diagonal, eu conduzo o olhar do observador para um determinado ponto da cena, como a gente pode observar nessa imagem. Para onde o olhar está indo aí? De cima para baixo, né? Para baixo, né? Está indo para as mãos, né? Para a forma para a mão que está segurando a sapatilha. Então, isso aqui é um exemplo de uso de uma diagonal. Então, eu tenho um elemento gráfico diagonal aqui na minha cena, conduzindo o olhar do observador para um determinado ponto, que é esse ponto de interesse.
Então, aqui também é uma estratégia de comunicação. Utilizar linhas imaginárias, diagonais, como um fio condutor do olhar para um determinado ponto da cena. É uma estratégia de comunicação. Você pode fazer isso de forma muito simples, por exemplo, você está numa avenida e tem a sarjeta da calçada, né? Você baixa, coloca a sarjeta no campo de visão e lá no final da diagonal, então você pega ela em diagonal e lá no final você coloca o elemento principal, que pode ser uma pessoa ou um objeto, e aí o olhar do observador, ele vai entrar naquela diagonal e ser levado para o ponto de interesse da cena. Então o uso de diagonais também é uma estratégia interessante no processo de construção da sua fotografia. Os outros elementos, uma outra estratégia que é bem importante na fotografia, e essa aqui a gente tem que prestar bastante atenção, é a questão do uso de primeiros planos. O primeiro plano, ele isola ou conduz o olhar para o elemento principal. Acho que vocês já devem ter visto, acho que todo mundo já passou por essa situação, de ver aqueles catálogos de turismo com as imagens maravilhosas de paisagens, e quando você vai para aquele lugar, suas fotos não ficam iguais. Já passaram por isso? Já. Aí você fica triste e diz onde foi que eu errei. Basicamente, fotografia de turismo é muito rica nisso daí, é a utilização da ideia de planos fotográficos. Então, se o cara vai tirar uma foto de uma paisagem de uma praia, ele coloca um coqueiro em primeiro plano. Ele coloca uma pedra em primeiro plano para dar a sensação de profundidade à cena. Tipo isso aqui. Peraí. Qual o elemento que está em primeiro plano aí? Qual o quê? O elemento que está em É primeiro a galho da árvore. galho das árvores. Então, imagina essa foto sem esses galhos. Faz um exercício visual de imaginar ela sem esses galhos. Será que ela teria o mesmo impacto visual? Não. Por quê? Porque aqui, os galhos, esse primeiro plano dos galhos, ele funciona como, primeiro, como uma moldura visual para encerrar o olhar nessa cena, e ela faz com que a gente tenha uma navegação tridimensional. O que é isso? Meu olhar busca o primeiro plano e ele vai descendo, buscando os planos subsequentes. Então, uma fotografia como essa daqui, se fosse só o céu limpo, ela ia ser uma fotografia totalmente sem graça. Quando eu acrescento essas folhagens aqui na frente, a fotografia ela ganha uma riqueza visual. Ela ganha profundidade. Então, o uso de primeiro planos é uma ferramenta bem importante para você ter essa sensação de profundidade e ela quebra a monotonia nas imagens. A partir de agora, observem fotos de paisagem, de turismo. Todas têm sempre um elemento em primeiro plano. Pode ser um coco na areia da praia, pode ser um coqueiro, pode ser uma pedra. Sempre ele vai utilizar algum elemento de primeiro plano para que a fotografia ela ganhe essa navegação tridimensional. Se eu tirar essas árvores do primeiro plano, eu vou ter uma fotografia pobre. E ela não vai ter a sensação de imersão tridimensional, não vai ter diálogo e vai ser uma fotografia que vai comunicar pouco. Então, a regrinha do primeiro plano é o seguinte: sempre que você for fazer uma fotografia, tentar construir essas sensações de planos fotográficos. Então, vou fotografar uma paisagem, eu não vou simplesmente fazer um plano geral da paisagem. Eu vou olhar para o ambiente e observar. Existe algum elemento no ambiente que me dê a possibilidade de construir os planos fotográficos? Pode ser uma pessoa em pé na paisagem, pode ser uma pedra, pode ser uma garrafa jogada na areia da praia. Aí eu vou baixar, colocar aquela garrafa no primeiro plano e de fundo fotografar a praia. Consegue entender isso daí? Consigo. Professor, uma dúvida. Se no ambiente tem muitas informações, colocar uma do primeiro plano ainda assim funciona como um atrativo? Tipo uma cidade, assim, uma cena urbana, Sim, sim. tem muita gente passando, carro, Você pode prédio. fazer enquanto estratégia. Digamos que você vai fotografar lá na Marcial Pinheiro, certo? Eu tenho uma profusão de informação. Muitas pessoas andando, colorido das lojas. Quais são as estratégias que tu pode usar na Marcial Pinheiro, por exemplo?
Tu pode chegar na frente do hidrante daquele vermelho, baixar e fotografar ele em primeiro plano e a rua nos planos sequenciais. Ou eu posso colocar uma pessoa, um rosto de uma pessoa aqui na lateral da cena, em primeiro plano, e atrás a rua Marcial Pinheiro. Ou eu posso colocar uma coluna ou uma placa, alguma coisa que forneça essa sensação de profundidade. Conseguiu entender, Lucas? Respondeu, Lucas, sua pergunta? Respondeu sim. Beleza. Mas mesmo se não tivesse no primeiro plano, ainda poderia, talvez, ter um atrativo na foto, né? Aí você vai ter que correr para a Se não tiver um. do diálogo, né? De produzir diálogo Uhum. entre as partes que são diversas. Aí as duas estratégias que você vai usar, se você não tem condição de usar o primeiro plano, são as estratégias de diálogo e equilíbrio assimétrico. Entendi. De comunicação. Lembrando que aqui são estratégias que elas podem trabalhar em conjunto ou não. Tranquilo? Vamos lá. Bem, o próximo conceito é o conceito de perspectiva. O conceito de perspectiva, ela conduz o olhar, ele produz a condução do olhar por todos os elementos da fotografia. Ele está muito ligado ao conceito de primeiro plano. O que é perspectiva? Quem pode me definir o que é perspectiva? Vocês sabem o que é? É meio que trabalha com as proporções e, né? Vamos perguntar, se eu perguntar a vocês. Quando vocês, vamos pensar na seguinte cena. Vocês estão numa igreja que ela tem várias colunas, certo? Quando você entra na igreja e ela tem várias colunas de um lado para outro, o que é que acontece? Parece que as colunas, as que estão mais próximas, elas estão maiores e as que estão mais distantes, elas vão ficando menores, não é isso? Isso. E as linhas da igreja, elas parecem caminhar para um único ponto. As linhas da igreja, elas parecem caminhar para um único ponto, que a gente chama de ponto de fuga. É o que permite a gente ter a sensação visual de profundidade, certo? A perspectiva é isso aqui. Percebem que cada coluna, ela parece ser menor do que a outra, e as linhas, elas parecem que em algum ponto elas vão se cruzar. As linhas que compõem as colunas. Esse ponto está mais ou menos aqui, e a gente chama de ponto de fuga. A perspectiva é uma estratégia interessante para você criar primeiro plano. Você vê que o seu olhar, ele afunila para dentro da imagem. Então, sempre que eu tenho a possibilidade de ter essa representação de perspectiva, eu posso utilizar como fio condutor do olhar do observador na cena. Eu pergunto a vocês, essa perspectiva, ela tem... Tem. Por quê? Ela leva lá para o final, ela leva para o final da cena, né? Tipo, lá pro fundo, né? O final do túnel, parece um túnel. E o que conduz ritmo nessa imagem? As colunas. A repetição das colunas. A repetição de forma conduz o ritmo e as linhas de perspectiva também conduzem o olhar lá para o fundo da cena. Então eu tenho dois elementos nessa fotografia que reforçam a necessidade do observador levar o olhar lá para o fundo da cena, lá para aquele portão no final. Tranquilo? Deu para entender? Deu. E essa é a nossa última estratégia de composição. Eu vou voltar aqui só para a gente lembrar. Uma coisa é o seguinte, pessoal. Não se assustem e não queiram colocar todas as estratégias numa foto só. Isso aqui é um processo que, naturalmente, quando você vai fotografando de modo mnemônico, você vai lembrando das estratégias e aplicando no seu campo visual, certo? Então, você está olhando para uma cena e você percebe que aquela cena, que determinada estratégia vai ser a adequada para resolver aquela cena. E ela vai surgir naturalmente se você aprendeu essa informação. Então,
basicamente, eu vou ter os planos fotográficos como instrumentos de composição, eu vou ter os ângulos de tomada como instrumentos de composição e vou ter as estratégias, vou ter a razão áurea, né, os retângulos de ouro como estratégias de comunicação, e esses conceitos, eles são reforço à informação que eu desejo construir. Movimento, tempo, espaço e forma, equilíbrio simétrico e assimétrico, ritmo, repetição de formas que conduz o olhar, diversidade e unicidade, conceito que constrói ou destrói a monotonia em uma imagem, diversidade, unicidade, diálogo, que é essa possibilidade de comunicação entre os elementos de uma cena, figura e fundo conversam entre si. Posso utilizar como estratégia a regra dos terços, por exemplo. Uso de diagonais, de linhas diagonais para conduzir o olhar, também é uma estratégia de construção de composição, como a gente pode ver aqui. O uso de primeiros planos, que isolam e conduzem o olhar para o elemento principal, dá a sensação de imersão tridimensional, como a gente observa nessa fotografia. O uso de perspectivas, que permite a condução do olhar por todos os elementos da fotografia, lembrando que a perspectiva normalmente ela está associada a ritmo, porque são duas coisas que trabalham em conjunto. Sabe, por exemplo, uma estratégia legal de você usar a perspectiva é você aproveitar as linhas de um prédio, você olhando o prédio de lado, as linhas elas vão estar caídas, né? Elas vão estar em diagonal. Então, você utiliza aquelas linhas em diagonal do prédio, em perspectiva, para conduzir o olhar para uma pessoa que está num ponto de ônibus, por exemplo. Então, é uma estratégia que você pode utilizar na construção de sua composição. Alguma dúvida? Eu sei que foi muita informação, mas tem que ser passada de uma vez. Alguma dúvida? Não, tá Tudo tranquilo. separado é ótimo, Como é? né? Tudo Tudo separado, assim, é ótimo. Agora, quando juntar tudo aí, a gente vai ter dúvida. Mas, Quando for tirar uma foto pensando no né? olha, a solução para você internalizar esses conceitos é fotografar. Está em casa, tenta fotografar, aproveita as linhas do piso da sua casa, as paredes, o formato das paredes, todos os elementos que estão presentes em cena, você passa a fotografar de modo mais consciente. Uma coisa interessante, quando você começa a entender a composição, é que você vai se tornando mais seletivo na construção imagética. Sabe? Começa a refletir mais as fotografias que você faz. E vocês podem experimentar isso em casa. A gente não está podendo sair, mas pode experimentar em casa, com as pessoas que estão em casa, com os objetos que tem em casa, e ir treinando essas estratégias de movimento, de equilíbrio, utilizar, por exemplo, fotografias de pessoas. Então, para você exprimir a personalidade de uma pessoa, digamos que você tem uma pessoa que ela tem uma personalidade muito forte. Você pode reforçar essa personalidade dela fotografando em um contre-plongé. Então, você começa a usar esse conhecimento com o objetivo de construir a sua fotografia de modo racional, sabe? Só fotografando que você consegue internalizar. Como o vídeo ficou gravado com as imagens, qualquer dúvida que tiver, vocês podem voltar. E vocês podem fazer as fotos e mandar para o grupo e perguntar se acertou. E aí eu vou dizer, ó, deu certo, precisa melhorar um pouco. O importante é o seguinte, que na nossa fotografia, na hora da gente fazer a nossa fotografia, a gente consiga aplicar esses conceitos. Tá? A gente consiga pensar nesses conceitos no ato fotográfico. Porque eles são os instrumentos que vão permitir a gente produzir uma linguagem mais forte, mais direta, de fácil leitura e mais intencional. São as características principais da fotografia. Tranquilo? Tranquilo.
Olha, é interessante que vocês peguem as imagens que vocês têm e tentem encontrar nelas esses conceitos também. Será que eu fiz esse conceito de forma correta na minha fotografia? Será que eu consigo? Eu estava olhando se eu tinha alguma foto que eu tinha algum conceito Que a gente inconsciente. coloca esses conceitos até de forma inconsciente, porque a gente já viu em algum filme, porque a gente já viu na TV, sabe? Então, tentem olhar para a fotografia de vocês, como eu estava falando no começo da aula. As nossas imagens são os nossos maiores professores, nesse momento da nossa caminhada, porque elas vão apontar o que a gente acertou e o que pode ser melhorado, não é nem o que errou, mas o que pode ser melhorado. E até a próxima terça-feira. Qualquer dúvida, reassistam um vídeo, façam fotos, em casa mesmo do celular. O celular é uma ferramenta muito boa para exercitar isso que a gente está aprendendo. Então, fotografe e vão mandando para o grupo que a gente vai fazendo as correções e mostrando também os acertos, né? Que é importante também. Beleza? Boa noite. Beleza. Tá certo. E até a Tchau, Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Até. Cartinhas de Luana. Tchau.